Tem elfo, tem dragão, tem lobo, tem humanos, tem duendes, tem magos, tem tudo. E eu fico me perguntando, por que ninguém tá falando desse livro? Oi, eu sou a Malu e bem-vindos ao canal Livros Fantasia 15. No vídeo de hoje eu irei falar sobre uma romantasia incrível que abalou muito meu coração, que pra mim se tornou a romantasia mais favorita da minha vida, porque essa romantasia tem tudo que eu gosto. Tudo, 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 simplesmente. E eu não entendo porque até agora ninguém tá falando dessa fantasia. Dizem que essa romantasia ficou muito famosa no TikTok, mas eu nunca tinha ouvido falar. Só agora que eu li esse livro, né? O livro que eu tô falando é simplesmente O Último Rei Dragão, da autora Leah Stone. Se você gosta desse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui, por favor, não saia desse vídeo sem antes dar a sua curtida, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece e comentar aqui nos comentários quais são as suas ideias para que eu possa melhorar o canal. E bora pro vídeo. Antes de falar sobre a história do livro, um alerta. Esse livro é para maiores de 18 anos, porque tem alguns tipos de gatilhos aqui. Então, por favor, tenha cuidado. Esse livro aqui tem muitas cenas explícitas de violência. Então, vamos ter cuidado aí, né? Então, se você é de menor de idade e tal, eu diria até que esse livro ele é para maior de 16. Mas, né? Como tá dizendo que é para maior de 18, então vamos seguir a lei, né? Para maior de 18 anos. E é isso, bora pro vídeo. Antes de eu falar da história do livro e sobre as minhas opiniões do que eu achei do livro, eu gostaria muito de falar sobre a edição desse livro, que eu achei totalmente incrível. A editora que lançou o livro foi a Faro Editorial, e eu achei totalmente incrível a capa. Eu achei muito linda. Os papéis são amarelados, não sei se vai dar pra ver direito. E as letras também eu gostei muito, eu achei incrível. E também eu gostei outra coisa, que esse livro ele tem algumas ilustrações. Como, por exemplo, essa ilustração aqui. E também tem outra que eu vou mostrar pra vocês, que eu achei muito linda também. 2000 anos depois. Essa aqui, que eu achei muito linda também. Ilustrações muito lindas e eu gostei muito da capa. E também o tamanho do livro eu achei incrível. E fiz muitas anotações colocando aqui. E agora podemos ir pro vídeo e falar. Lembrando que esse vídeo ele contém spoilers e também vai ter uma parte que eu não vou falar com spoiler. Então quando tiver a parte que eu falar com spoiler, eu aviso vocês, tá bom? E também na edição do livro eu gostei muito que tem um mapa, que eu achei muito interessante também e muito bonito. E os nomes dos lugares são super fáceis de se falar, então eu já amei essa fantasia por causa disso também. Bem, a história do livro vai contar a história da Arryn, que é uma jovem humana que ela vive em um mundo totalmente diferente do nosso. Por quê? Nesse mundo nós temos umas misturas de seres. Nós temos os elfos, nós temos os lobos, nós temos também os féricos e também temos os humanos e também temos as pessoas que têm sangue de dragões. E nesse mundo, com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a se relacionar com pessoas que não eram seres humanos. Por exemplo, alguns elfos eles começaram a se relacionar com humanos. Humanos começaram a se relacionar com pessoas que tinham sangue de dragão. Pessoas de sangue de dragão começaram a se relacionar com féricos. E isso houve algumas misturas de sangue e poderes também. Então, o mundo da Arryn é um mundo em que a maioria das pessoas não tem muito poderes, porque com a evolução das pessoas e tal, as pessoas foram se perdendo aquele poder, a essência daquele poder e tal. Então restam muitas poucas pessoas que não têm tantos poderes. A Arryn, ela é uma jovem humana que vive na vila chamada Cinda Forte. E ela, quando ela era criança, o pai dela faleceu. E ela ficou com agora o compromisso e o dever de cuidar da sua mãe e da sua irmã. Então, com isso, ela virou uma caçadora. Então, é ela quem traz a comida, né? Ela caça e tal. E logo no início, no primeiro capítulo, me fez lembrar um pouco de Jogos Vorazes. Então, a Arryn, ela é uma caçadora. Então, ela caça
os animais que ela precisa, ela vende ou leva pra casa pra comer. E ela faz isso porque ela diz que não quer ver a mãe dela se casar de novo pra ter que sobreviver. Então ela faz isso porque ela prometeu ao pai dela que ela iria cuidar da irmã e da mãe. E tá tudo bem na vida da Allen e tal, ela tá vivendo a vida dela. Ela acabou de passar uma semana longe de casa caçando e quando ela volta, ela tem uma grande surpresa que é o que? O mundo dela existe o rei, que é o rei dragão, que é o Jair. Você pode falar Dran, Drin e tal. E ele tem um sangue puríssimo de dragão. E ele é o rei lá do mundo em que ela vive. Só que o rei, ele tinha uma esposa. E a esposa, ela faleceu durante o parto. E ele precisa de uma nova esposa, porque ele precisa de filhos. Porque para que né, os filhos dele vai ser o rei e tal, etc. Porque se não tiver, vai dar problema, vai dar BO e vai ter guerra e etc. Enfim, então ele tá precisando de uma esposa. Só que tem um problema. Ele, como tem um sangue puríssimo de dragão, ele não pode se casar com uma ser humana qualquer, porque o filho dele vai ter um sangue puríssimo também de dragão. Então, assim, a mulher, ela tem que ter mais ou menos o mesmo sangue que o dele para conseguir carregar o filho dele. Porque a Amélia, que era a antiga esposa dele, ela não tinha tanto poder quanto ele, então ela morreu durante o parto. E antes mesmo dela morrer, antes do parto, ela já tinha tido outras gestações e mesmo assim os filhos dela morriam. Então o rei agora está à procura de uma esposa. E o que ele faz? Ele vai por todo o reino atrás de alguém, de uma mulher, que tenha uma força, como posso falar mais, uma energia forte, então, que tenha um poder de dragão. Porque basicamente todo mundo nessa Terra-média, todo mundo tem um sangue de dragão. Mas algumas pessoas têm um sangue mais fraquinho, outras têm mais ou menos, outras têm mais fortes e assim, etc. Então ele tá procurando alguém que tem um sangue puríssimo, quase que igual ao dele, para que ele possa ter um filho com essa pessoa, para que a descendência e o filho dele possa ser o rei futuramente, para que não possa haver nenhum tipo de guerra. E enquanto isso está acontecendo, enquanto ele está procurando uma esposa, a Arryn, ela volta para casa depois de uma semana longe de casa caçando. E quando ela volta, a mãe dela diz para ela que ela quer contar um segredo para ela, que guardou toda a vida dela. E a Arryn, ela tá acabando de completar, se eu não me engano, é 17 ou é 18 anos. E é nessa faixa etária dessa idade que tem algo chamado Festival de Maio, que ocorre na vila dela, que é quando todos os jovens, né, tanto moço e moça, eles se vendam e começa a tocar uma musiquinha e tal, e aquela pessoa que ela beijar será o seu parceiro para todo sempre. E ela tá muito ansiosa pra isso, porque ela gosta de um carinho, ela tá super atrás dele, ela quer muito se casar com ele, ter filhos com ele, etc. E quando ela chega lá toda feliz, porque ela quer ir muito pro festival de maio, a mãe dela conta pra ela, olha, você precisa fugir, porque eu tenho um segredo pra te contar. Ela conta o segredo pro filho dela e ela precisa fugir. E é daí em diante que vai começar a trajetória da Arryn e o Dray, que é o Rei Dragão. Que eles vão se encontrar no caminho e nós vamos ver como é que vai acontecer a história desses dois. E, gente, amei a história. Então, por aqui é sem spoiler. A partir de agora vai ser com spoiler. Então, assim, se você já gostou dessa primícia, dessa história, então, por favor, leia o livro. Porque a partir de agora vai ser com spoiler. Então, se você não liga, tudo bem, pode ficar. Mas se você tem interesse em ler o livro, saia, porque agora vai ser vários, vários e vários spoilers. A Arryn, ela acaba descobrindo que a mãe dela conta pra ela o segredo de que olha, você não é minha filha de sangue. O que acontece? Um dia eu estava na taverna como garçonete e tal, e estava casada com o seu pai, e uma certa mulher nobre chegou na nossa aldeia, na nossa vila, e ela estava grávida e ela estava pedindo muita ajuda porque ela estava morrendo. E aí ela ficou em trabalho de parto e ela teve você. E ela contou pra mim que ela tava fugindo de uma guerra porque alguém tava tentando matar o clã dela, porque ela tinha um sangue muito poderoso e ela tava com medo. E então, quando ela teve essa filha dela, ela contou pra ela, olha, eu fiz um feitiço aqui agora e tal, uma magia pra proteger a minha filha, pra ninguém descobrir o tipo de sangue dela, a energia dela.
porque ela tem a minha mesma energia, que é mais poderosa do que a do Rei Dragão. Então, protege a minha filha, cuida da minha filha. Ela pede pra mãe da Arryn, cuida da minha filha, finge que ela é sua filha, você sempre quis ter uma filha. Porque a mãe da Arryn, ela sempre quis ter uma filha, mas ela nunca pôde porque o marido dela, ele era infértil. Então ela nunca conseguiu ter uma filhinha. Então ela pega a Arryn e começa a cuidar dela e nunca contou pra Arryn sobre isso. E é nesse exato momento que ela conta pra ela, porque ela fala, olha, você precisa fugir porque a sua mãe verdadeira, né, contou pra mim que você tem um poder super grande e que o Rei Dragão, se ele descobrir se você tem esse poder, ele vai matar você, porque você é um perigo muito grande pra ele. E ela fica se perguntando, se o meu pai, que criou ela, né, ele era infértil, como é que você teve minha irmã? E ela conta que o pai dela deixou com que ela ficasse com outro homem, e ela teve uma filhinha com outro homem, mas o pai, que era o marido dela, cuidou dessa filhinha. Então ele cuidou das duas, mesmo não sendo filha deles. Então a Arryn, ela pega uma bolsa, coloca comida, ajeita tudinho e ela vai tentar fugir. Só que quando ela chega nos portões pra fugir da aldeia, ela encontra alguém. E esse alguém, ele tá totalmente mascarado com um pano cobrindo o rosto, só os olhos que ela consegue ver. E esse homem fala, olha, você tá indo pra onde? Ela fala, eu vou caçar. Ele fala, olha, você não pode caçar, porque os farejadores, que são chamados assim, que são as pessoas que vai meio que tocar em você pra saber se você tem algum tipo de poder e tal. Você não pode ir porque todas as mulheres foram convocadas. Todas as mulheres, gente, todas as mulheres, sendo casada, não casada, se tem filho, se não tem filho, etc. Se é de classe social alta, se é de classe social baixa, todas as mulheres foram convocadas para serem testadas pelos farejadores para saber se tem o sangue do Rei Dragão para que ele possa se casar e ter o filho. A Arryn, ela mente pro cara e fala, não, eu tô indo caçar e tal, etc. Ele fala, mulher caça aqui. Ela fala, esta mulher sim caça. Então daí eu já comecei a gostar da Arryn. E ele fala, olha, eu estou sentindo cheiro de mentiras. Então é desse momento que ele chama uma mulher chamada Regina. E essa mulher, ela é muito famosa em todos os reinos, porque ela foi a primeira mulher a trabalhar na guarda real do rei. E ela é super forte e tal, etc. E ela pega a Arryn e fala, olha, eu vou te levar para os farejadores para eles te farejar, saber se você tem algum tipo de poder, porque você tá mentindo, se você tá mentindo, você tá escondendo alguma coisa. Então as farejadoras, ela vai até as farejadoras, né, e elas tiram lá, vê o poder dela e fala, olha, ela tem um poder bem grande e eu acho que ela seria perfeita para ser esposa do rei e dar um filho para ele. Então é nesse momento que ela já começa a ficar desesperada, meu Deus, se eu for e ele descobrir que eu tenho esse poder, ele vai tentar me matar e tal, etc. Então ela é enviada para ir para o palácio, que é o castelo, e ela vai. Só que, gente, sabe aquele cara que parou ela lá na porta e falou, você não pode ir caçar e tal, não sei o quê? Era o rei. Ele estava disfarçado e ela descobriu que ele era o rei porque a Regina fez uma reverência para ele e chamou ele de rei. E aí, nesse momento, a Arryn, ela começa a ficar com muita raiva, porque ela não queria estar ali, gente. Ela fala várias vezes no livro que ela sempre quis casar com alguém que ela amasse pra ter uma família. E outra coisa que pra eu me lembrar que eu tinha acabado de esquecido, mas lembrei agora. Então, sabe aquele festival de maio que eu falei? Pronto, ela foi pro festival de maio, que ela pediu pra mãe, antes de eu ir embora, deixa eu ir pro festival de maio, eu quero dar meu primeiro beijo e tal, etc. E a mãe dela deixa ir, e ela vai. Quando ela chega lá, ela é vendada e tal, e ela tem um sonho de beijar um garoto que ela conhece e tal, parece que é o Nathan o nome dele. E ela fica naquela esperança, eu quero muito beijar ele porque eu gosto dele e tal, etc. Quando ela é vendada, ela acaba beijando outra pessoa. E ela gosta do beijo e tal, e quando ela tira a venda, o cara simplesmente desapareceu. Por favor, guarde isso, porque isso no futuro vai ser importante. A Arryn chega no palácio, e quando ela chega lá, ela tem uma grande surpresa, que é, não só tem ela para ser concorrente, para ser esposa, tem várias, mais de 1000 meninas. E ela fica com muita raiva, dizendo, esse cara ele é um babaca, ele é egoísta,
Porque ele não quer casar por amor, ele só quer um útero da gente pra dar um filho pra ele e pronto, acabou. E é isso, ele não quer um filho, ele quer um herdeiro e tal, etc. Ela fica com muita raiva. Nesse exato momento, esse livro falando de meninas vai ter um campeonato e tal, pra saber quem vai ser esposa, nesse exato momento me fez lembrar da seleção. Se vocês quiserem, aqui embaixo eu vou deixar na descrição do vídeo, ou vou tentar deixar aqui nos cards, o vídeo que eu fiz da seleção, a resenha que tá com spoiler, tá? Vão lá dar uma olhadinha pra vocês verem também, que é super top também. Quando ela chega no palácio, uma acompanhante começa a ajudá-la, porque a Arryn, ela não é aquela menina super feminina e tal. Ela gosta de usar calça, ela gosta de usar equipamento de negócio de roupa de guerra e tal e tal. Ela gosta de, sabe, dessas coisas e tal. Ela não gosta de vestido, maquiagem, essas coisas assim, etc. Ela não gosta dessas coisas. Mas a acompanhante delas, que é eu acho que é a Niméria, o nome dela, ela começa a ajudar ela e ela descobre que a Niméria, ela tá trabalhando ali como acompanhante dela. É tipo como se fosse uma empregada, entendeu? A empregada dela, porque ela quer muito um dinheiro pra pagar o casamento da irmã. Aí quando ela descobre, ela fala assim, olha, vamos fazer um trato. Todos os meus vestidos que eu ganhar, eu vou te dar depois que eu usar, e você vai vender, e você vai pegar o dinheiro, e você vai pagar o casamento da sua irmã. E ela deixou isso super ok, cria ali uma amizade entre elas. Se alguns dias, né, eu acho que, se eu não me engano, algumas semanas, e do nada a Arryn começa a passar super mal mesmo. Ela começa a ficar enjoada, a cabeça dela começa a doer muito, ela começa a ter muita febre. E chamam uma elfa, que ela é uma médica, e ela vai. Quando ela chega lá, ela acha muito estranho, porque do nada ela tá começando a sair, tipo, fumaça do corpo dela, e tá como se ela estivesse queimando mesmo. E quando as pessoas tocavam nela, sentia se queimava mesmo. Então eles pegaram ela, colocaram ela dentro de uma banheira de água gelada. E quando colocou ela ali, minha gente, saiu fogo por todos os lados. E quase que ela foi basicamente uma bomba. Tipo, quase explodiu o quarto dela onde ela tava. E a partir daí, a elfa, que é a médica, ela fala pro rei, fala assim, olha, eu pude perceber que alguém fez alguma magia e tal pra esconder o dom dela, e essa magia ela tá saindo agora. E eu tô percebendo que essa menina ela não tem um poder só grande, ela tem um poder imenso, muito maior do que o teu. Então assim, essa menina eu acho que ela tá mentindo em alguma coisa. Depois que ela toma um remédio e ela fica super bem, né? Agora ela vai pra meio que um interrogatório. O rei chama ela e fala, olha, você tem que me contar a verdade do que tá realmente acontecendo, porque a gente viu que você tem um poder super diferente aí e tal, o que que você sabe? E ela conta a verdade pra ele e fala, olha, porque ela tá super com medo de ele matar ela, fazer alguma coisa com ela. E ela fala, olha, a minha mãe e tal, me explicou e tal, ela conta toda aquela história que eu falei aqui e tal. E ele fala pra ela assim, olha, eu acho que você é a filha da regicida. Ela não sabe o que é isso. Ela fala, como assim, regicida? Não sei. E ele fala, olha, há 1000 anos atrás existiam dois clãs de pessoas de sangue de dragão. Tinha o clã do Eclipse e tinha o clã da meia-noite, um negócio assim, mais ou menos. E ela era do Eclipse. E tinha uma rainha lá do Eclipse que ela se juntou com uma rainha que é a rainha Zafira, que ela é uma humana, e ela odeia todos os seres. Ela odeia elfo, odeia os duendes, odeia os lobos, odeia as pessoas que têm sangue de dragão, etc. Ela odeia essas pessoas e ela quer fazer mais ou menos, tipo, matar todo mundo e só ficar só os humanos. Porque ela diz que ela é como ser humano e o povo dela quer ser humano. Eles são as pessoas do sangue puros e as pessoas que não são seres humanos são pessoas totalmente amaldiçoadas. Uma coisa aqui que eu não contei, que eu deveria ter contado no diálogo no início, as pessoas que têm sangue de dragões, elas podem se transformar em dragões. Gente. Sim. Então, tipo, o Drake, que é o rei, ele pode se transformar em dragão. E tem uma parte que ele se transforma em um dragão, que é quando ele tinha acabado de sair
da aldeia da Arryn, e aquela rainha lá dos seres humanos, a Saphira, começa a mandar alguns homens para atacar onde eles estavam, em uma taverna, e eles se transformam em um dragão, e a Arryn sobe em cima dele lá como dragão, e ela pega a espada e começa a lutar lá, matando alguns caras e tal, etc. Então ali ele já começou a ter meio que um interesse, né? Então ele explica pra ela, olha, essa mulher do clã do Eclipse, ela se juntou com a rainha lá do ser humano pra destruir o meu clã. E assim, o meu tataravô, que tava há 1000 anos, ele matou algumas pessoas da família da tua tataravó, desse clã do Eclipse. E ela fugiu grávida, e ninguém sabe pra onde ela foi. E talvez você seja essa filha, pela história que você tá me contando. Então aí ela já fica com medo, porque assim, a tataravó dela foi conhecida como uma regicida, uma traidora. E ela é descendente dela. Tipo assim, a família dele matou a família dela. Então, tipo, ela fez assim, e agora? O que você vai fazer comigo? Você vai me matar? Então ele fala, olha, você vai voltar para o seu quarto. E eu vou pensar sobre o caso, vou conversar com os meus conselheiros e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Já porque o seu sangue, ele é muito poderoso e talvez eu possa ter um herdeiro através de você. Mary, ela volta pro quarto e ela conta pra acompanhante dela o que estava acontecendo e tal. E ela decide sair do quarto pra andar um pouco, pra pensar, né, e tal, etc. E até que ela tá passando pelos corredores e ela escuta uma conversinha, que é o quê? O rei, o Dwayne, ele tava conversando com os conselheiros. E os conselheiros falam pra ele, olha, você deveria matar essa menina, porque essa menina, provavelmente, ela vai querer de alguma forma roubar o teu reino, roubar a tua coroa, ela vai querer ser a rainha de alguma coisa. Aí ela escuta o Dwayne dizendo, olha, tá bom, eu vou casar com uma menina chamada Jocelyn, que ela tem quase que o mesmo tipo de poder da Arryn. Só que não é igual, né? Da Arryn é muito mais poderoso, até mais poderoso do que o do Dwayne. E ele fala, eu vou me casar com a Jocelyn, que ela tem quase que o mesmo poder que ela, ela vai me dar um herdeiro. E eu vou ver o que eu faço com a Arryn. Tipo, quando ela escuta isso, ela sai correndo pelos corredores e fala assim, não, eu vou fugir. Eu preciso fugir. Porque se eu ficar aqui, ele vai me matar. Então, tipo assim, ela pega uma faca lá e sai correndo e tal. E o rei encontra ela, pega ela e fala, você tá fugindo pra onde? E ela fala, eu tô fugindo porque eu ouvi sua conversa, você vai casar com fulano e tal, não sei o que, você vai querer me matar, né, e tal, etc. Ele fala, não, eu não vou matar você. Olha, eu tava pensando e eu vi naquele dia quando você tava montada em mim lá no dragão, e quando eu tava no dragão você matou algumas pessoas lá dos seres humanos e tal, que tá contra o meu reino. Então eu percebi que você não tá contra mim. E eu pensava que você era uma espiã que tava tentando me matar. Mas, como eu percebi, você não é nada disso. Então, assim, eu vou te dar um cargo para você participar da Guarda Real, que foi o maior sonho da Arryn, que é ser da Guarda Real, que é igual a Regina. Então eu aceito, fala, não, eu aceito, eu quero muito e tal, etc. Eu vou ser paga? Ele fala, sim, você vai ser paga e tal. E ela fala, vou pegar esse dinheiro e vou enviar pra minha mãe e pra minha irmã, etc. E ele já fica lá pensando assim, como assim, você já aceitou logo? Tipo assim, você poderia ser a rainha, mas você quer ser da guarda real? E tipo, ela fala, olha, eu só sou uma caçadora que vim parar nesse meio dessa história, nada a ver. Não sabia quem eu era, agora eu tô descobrindo quem eu sou. E, tipo, eu sempre quis participar da guarda real e você tá me dando essa oportunidade, então eu quero. Então, tipo, ele falou, tudo bem, você vai ser. Aí no outro dia ela faz o juramento que ia defender a vida dele e tal, etc. E ela começa a treinar pra ser uma das guerreiras. Que a Jocelyn, que vai se casar com o Dream, que é o rei, ela é super amiga da Arryn. E só que a Arryn, gente, ela nutriu meio que um pequenininho sentimento pelo rei. E o rei também nutriu um pequeno sentimento por ela. Eles quase até se beijaram uma vez e tal, quando estavam na cozinha, etc. E ela fica aquele negócio assim, nossa, mas eu tava gostando dele, etc. Não vou poder casar com ele e tal. Ah, tudo bem, vou ficar aqui mesmo na guarda real e é isso. E a Jocelyn, como é amiga dela, começa a contar várias coisas pra ela, dizer, ele é muito carinhoso, ele faz isso, faz aquilo e tal, etc. E ela começa a ter um amigo chamado Cal, que ele também é da guarda real. Tipo, na guarda real, todo mundo
é homem, os soldados são homens. Só de mulher só tem a Regina e ela. Então, ela começa a treinar lá e tal. E o Cal, ele começa a dar uns flertezinhos nela e tal, etc. E ela fica pensando naquela, se eu namorar com ele, eu vou me esquecer do rei, né? Só que o rei, ele aparece muito lá nos treinamentos por causa dela, né? E ele fala, olha, você vai treinar comigo, porque eu quero ver você treinando sua magia, e eu quero ver você treinando também pra você se transformar em dragão igual a mim. E ela fala, ah, tudo bem. E ele começa a treinar ela, treinar ela, treinar ela. E ela fica meio que sem entender, assim, por que ele quer tanto ter um herdeiro, sabe? Porque ele não desiste logo disso, etc. E ele explica pra ela a história porque ele precisa de um herdeiro, porque o poder dele tá acabando. E se o poder dele acabar, todas as pessoas que têm sangue de dragão vão morrer. Então, tipo assim, se o poder dele acabar, as pessoas do reino dele vão morrer de alguma forma. E as pessoas dos outros reinos também vão morrer, porque algumas pessoas também têm sangue de dragão, que é quase que um quarto dele. E tipo, ele explica também pra ela, porque ela pensava que ele era um cara, tipo assim, muito egocêntrico, egoísta. Nossa, a esposa morreu, só faz, tipo, uma semana, ele já tá atrás de alguém pra casar e tal. E tipo, ele explica pra ela que a Amélia, que era a antiga esposa dele, era a melhor amiga dele, eles foram prometidos desde quando eles eram crianças. Ele sempre respeitou ela, sempre respeitou ele. Só que não tinha aquela paixão, aquele amor e tal, mas eles eram melhores amigos e todas as vezes que ela perdia um bebê, os dois sofriam muito. Assim, um tempinho e a Arryn, ela começa a ficar com ciúmes do rei, porque ela vê muito o rei com a Jocelyn e tal. E ela fala assim, ah, Jessie, eu vou me relacionar com o Cal e eu vou esquecer ele e ele vai ficar com a esposa dele, que é a Jocelyn e tal. Só que quando ela chega pra beijar o Cal, e ela beija o Cal afasta, empurra ela assim e fala assim, olha, a gente não pode fazer isso. Ela fala, ah, porque a gente é soldado da mesma guarda real? Ele fala, não, não é por causa disso. É porque o rei proibiu de todos os homens da guarda real namorar você. Tipo, ela fica pasma e fica assim, como assim o cara falou isso pra todos os homens dizendo que nenhum é pra namorar comigo? Ele não é o dono da minha vida. E tipo, ela fala, ah, mas por que ele fez isso? Ele falou, ó, ele falou que ninguém era pra se relacionar com você. Ninguém era pra tocar em você, ninguém era pra namorar com você. Porque você era a segunda opção dele. Gente, quando ele fala isso, bate aquela coisa assim no coração dela e fala assim, como assim, eu sou uma segunda opção pra ele? Como assim? Ele poderia ter me escolhido, mas me colocou como segunda opção. Tipo assim, ela fica triste. E tipo, vai falar com ele. E ele fala, olha, eu quero muito você, porque eu gosto de você e tal. Mas não tem como. Tipo, se eu ficar com você, né, vai dar errado. Porque tem uma história de que se esses dois sangue se unirem, então, ou seja, se esses dois sangues tiverem um filho, o filho pode nascer deformado. Então, assim, pode morrer, né? Então, assim, tipo, ele fala, olha, eu não quero me casar com alguém pra ver se, ah, vamos ver se vai dar certo. Não, eu quero casar e dar certo o negócio lá, eu quero ter logo o meu herdeiro, etc. E ela fica super triste, né? Tal, e ela fala, ah, tudo bem, vou ter que aceitar. E é isso. Então ela pega um dia ela tá chorando no quarto, né? Porque ela, nossa, ela queria ficar com o rei, porque ela gosta do rei. E o rei também gosta dela, mas não pode por causa. Porque se os filhos vão nascer, ai gente, muito complicado, muito complicado. A Jocelyn, que é a melhor amiga dela, que é a noiva do rei, vai até o quarto dela chorando, desesperada, e fala assim, olha, a gente pode conversar no jardim? Ela fala, ah, a gente pode. Quando ela chega lá no jardim, ela fala, olha, o rei falou pra mim que nunca vai me amar. Nunca vai me amar. E ele disse que nosso casamento só vai ser mesmo por contratos, e vamos ter filhos, pronto, acabou. A Jocelyn, ela ficou muito triste, porque, tipo, ela tem uma esperança assim, nossa, o rei vai se apaixonar por mim e tal, etc. E quando ela fala isso pra a Arryn, ela fica meio que assim, que pena e tal, tipo,
sabe? Ela fica triste pela amiga e tal. Só que aí ela começa a contar uma história pra mim, pra eu me alegrar e tal, etc. E enquanto elas estão conversando, do nada, do nada, chega dois homens no jardim do palácio com uma faca e no pescoço da Jasmine. E morreu. Do nada. Ela fica super desesperada. Aí ela solta um poder. Tipo assim, fogo, gente. Ela solta fogo e queima todos os caras lá que matou a Jocelyn e tava tentando fazer mal a ela. E a gente descobre que aqueles homens, eles eram seres humanos, homens normais, amando da Zafira, que é a rainha lá dos seres humanos, dos homens. Foi lá para tentar matar a futura esposa do rei, para que o rei não tivesse nenhum tipo de herdeiro. Com a morte da Jocelyn, a Arya ela fica com muita raiva e ela fica muito triste porque a amiga dela morreu. E ela conversa com o rei e fala assim, rei, olha, a gente não pode deixar isso por barato. A gente tem que, tipo, a rainha lá matou um dos nossos. Matou tua futura esposa. Você tem que fazer uma coisa. Então o rei decide ir lá onde ela mora, que se eu não me engano é num lugar chamado Obscuria. Eu acho que se chama Obscuria. Isso. Se chama um lugar chamado Obscuria. E quando ele chega lá, ele fala, olha, a gente vai matar o filho dela, que foi o cara que mandou matar a minha noiva. E eles vão lá e tal, e eles se transformam em dragão, ela se transforma em dragão. Nossa, é super top essa parte do livro. E chegam lá e ele, pô, mata lá o filho da rainha. Porque depois que o filho da rainha lá é morta, os sinos começam a tocar, dizendo que aconteceu alguma coisa lá. Eles começam a fugir, a correr, a correr, a correr, a correr. E voar também, né, e tal. Na verdade, voar, né? Ninguém... Eles são dragões, claro que eles não vão correr, né? Então, assim, eles começam a voar e tal. Só que o Dray, ele fala pra ela, diz assim, olha, o meu poder tá se acabando. Tá super pouco e eu acho que eu só vou poder me transformar em dragão só mais uma vez. Tipo, ele tenta se transformar e não consegue, e fica aquela coisa. Então ela tem que se transformar sozinha e carregar todo mundo. E a Regina vai com ela. E só que tá acontecendo tanta coisa, a gente jogando lança, a gente jogando um monte de coisa e tal. E essa rainha, a Zafira, ela é muito inteligente. E ela começa a fazer umas bugigangas e tal. Ela trabalha muito com o negócio de fazer, tipo, tanques de guerra e tal, essas coisas assim. Só que não tanques de guerra, né? Mas, tipo, lanças longas e tal, etc. Ela criou também o famoso avião, que lá não se chama um avião, mas na descrição eu entendi que era um avião, só que ele era de madeira. E a Regina, ela vê que tá cercada e tal, vão matar a Arya, lançando tanta coisa, vindo tanta gente assim ao redor, voando e tal. E ela fala, olha, eu vou pular e eu vou salvar. Aí ela pega, pula e começa a lutar com os caras lá embaixo. E ela começa a trazer uma atenção pra ela, enquanto a Arya tá fugindo com alguns soldados que estão com ela. E ela fica super triste porque ela vê essa cena, gente. Quando eu li essa cena, eu fiquei tão triste. Porque a Regina, ela é aquela personagem super top, mulher forte e tal, etc. Ai, gente, quando eu penso na morte dela, eu fico tão triste. A Regina, gente, ela é deslacerada. Tipo, arrancam a cabeça da Regina, cortam os membros dela, tudo. Tipo, matam com flechada, E morreu. com tudo, todo mundo tempo. E eu fiquei agoniada dentro do livro, ai meu Deus. E ela sai voando e tal, e ela chega lá no palácio e conversa com o rei e fala, olha, ela morreu duas pessoas muito importantes pra mim, morreu a minha melhor amiga e morreu a minha comandante. E ela tá super triste. E pra alegrar ela, né, o Dray, ele fala, olha, como, né, a minha noiva morreu, eu tava pensando em você se casar comigo. Só que ela fala, olha, eu não quero me casar com você por obrigação e tal, etc, etc. E aí que ele se declara pra ela, fala que ama ela e tal, que desde a primeira vez que viu ela, se apaixonou por ela desde a primeira vez que beijou ela. Aí que ela fala, como assim, primeira vez que me beijou? E ele fala que naquele dia que eu mandei vocês se lembrarem, sabe, aquele dia de maio, festival, era ele que tava vendado e que beijou ela e fugiu.
Simplesmente era ele. Então, ele fala que sempre foi apaixonado. Se apaixonou por ela ali, tipo, primeira vista, tipo. Se apaixonou. Então, ele quer muito casar com ela. Só que ela fala, olha, não tem como, porque se a gente tiver os filhos, eles vão morrer e tal, etc. Tá acontecendo muita coisa, melhor a gente não tentar, né? Melhor a gente não fazer isso. Só que ele acaba conversando com os conselheiros e ele fala, olha, não casa com ela, porque se você vai casar com ela, foi visto em um papel histórico há mil e tantos anos atrás, que pessoas do clã dela com seu clã, quando se misturam, os filhos nascem deformados, etc. E ele pega, ele, tipo, caguei, eu não quero saber disso, eu vou casar com a pessoa que eu amo, que é ela, a Aoi. E tipo, ele fala, não, eu vou casar com você. Só que, né, ela fica pensativa dizendo, não, não posso fazer isso. Aí a conselheira dá um conselho pra ele dizendo assim, olha, faz assim, cara, você não quer casar com ela, você não ama ela? Ama, então pronto. Você casa com ela, mas você vai ter que casar com outras mulheres também pra você ter filhos. Olha só isso. Então, o Dwayne, ele fala pra Aaron, fala assim, olha, a minha conselheira me aconselhou a fazer isso, eu casar com você. Mas eu ter outras 3 mulheres pra ficar com elas, para ter os filhos com elas. E tipo, eu só vou casar com você por amor, a gente não vai ter filhos, entendeu? Só que a Aaron, ela quer muito ter filhos, velho. Ela quer ser mãe e tal, etc. E ela pensa, 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 e ela fala, eu aceito, pelo bem do nosso povo, porque eu sei que se você não tiver filhos, todo mundo vai morrer. E é isso, ela aceita. E mesmo ela dizendo, eu vou ter que ver você com outras mulheres e tal, etc. E ela fica super triste e tal. Mas eles acabam se casando. E depois que eles se casam, ela bota umas regrinhas dizendo, olha, eu não quero saber o dia que você vai ficar com fulana e tal, etc. Enfim. Só que a conselheira lá percebe que ele tá ficando muitas noites com a Aren. E não tá ficando quase nenhuma com as outras, que é pra ter os filhos. Aí ela vai até ele e fala, olha, você tem que cumprir sua obrigação de ir lá e tal, etc. Só que ele não quer ir. Então, ele pega e fala com a conselheira assim, olha, quer saber de uma coisa? Manda essas mulheres pra casa, não vou me casar com elas, vou ficar com a Aren, e se a gente tiver um filho deformado, se a gente nascer e morrer, eu não ligo, eu quero ficar com ela e vou ter filhos com ela. Então, o livro ele acaba aí e vai pra 9 anos depois. E o que acontece? A Aren, ela tem o quê? Filhos. Ela engravida. E tá na hora, o livro, essa parte, tá na hora do parto. E quando nasce 2 menininhas, gêmeas. A mais linda que eu achei nesse capítulo é que são 2 meninas, ela coloca o nome de quem? Regina e Jocelyn. Homenagem às 2 melhores amigas dela, gente. Eu fiquei, ai, que coisa linda. Aí nesse capítulo começa com a Aaron lá no quarto, parindo as 2 menininhas. E o Drake, o rei, ele fica muito preocupado, pensando que vai acontecer alguma coisa com ela. Será que essa menina vai ser deformada, alguma coisa? E quando vê, as meninas nascem super lindas, saudáveis, sem nenhum defeito. E com o sangue puríssimo de dragão. Então, ou seja, o cara conseguiu não só um herdeiro, mas 2 herdeiras. Aí o livro vai pro capítulo 20, que é um livro na visão do Drake. Que, tipo, todos os capítulos foram na visão da Aren. E nunca teve nenhum capítulo na visão de outro personagem. Aí, no capítulo 20, temos a visão do Drake. Aqui. E nessa visão dele, o que acontece? Quando, sabe aquela batalha que eu falei que eles foram contra e a Regina morreu lá naquela batalha? A Aren, ela se feriu. Ela levou uma lança no ombro e aquela lança estava envenenada. E ele ficou super preocupado com ela. Não, ela não pode morrer, porque se ela morrer eu não vou ter herdeiro. E ela também é um grande amor da minha vida. Então ele foi até um lugar dos elfos, onde os elfos moram. E os elfos, tem um rei dos elfos lá, que eu me esqueci o nome dele. Eu acho que é Lucian o nome dele. E ele chega lá e fala, olha cara, por favor, cura a minha mulher, que eu sei que os elfos têm uma magia de curar e tal, etc. E ele fala, olha, eu só curo ela se você me prometer
que quando ela estiver boa, bem e tal, você um dia vai cumprir essa promessa de que eu e você vamos juntar todos os nossos exércitos, nós vamos contra essa rainha Zafira e vamos matar todo mundo, ou seja, todos os seres humanos que estiverem contra eles. Porque a Zafira, aquela rainha da Obscúria, ela matou toda a família desse elfo. E, tipo, só ele sobrou da família dele. Então ele virou o rei lá dos elfos. E ele quer muito vingança. E ele, o Joey, concorda. Tudo bem, eu concordo. Um dia a gente vai se juntar e vamos matar essa mulher. Então, se passou 9 anos, né? Ela teve as duas gêmeas. E o Lúcia, eu acho que é a Lúcia é o nome dele. Ele chega lá no palácio e fala, olha, já se passou 9 anos. Eu ajudei a curar sua esposa, ela já teve 2 filhinhas aí, bonitinhas, etc. Você tem seus herdeiros. Agora vamos pra guerra, né? Então o livro termina com eles decidindo que eles vão pra casa dos lobos, pra casa dos féricos e a dos elfos que já tá junto, né? E eles vão ver se vai encontrar outras pessoas também para eles se juntarem para fazer um grande exército para matar essa rainha que ainda não morreu, que ainda tá viva e tal. Então, eu creio que o segundo livro vai falar sobre essa guerra e eu estou muito ansiosa para ler o segundo livro para saber o que vai acontecer. Esse foi o resumo do livro, acontecem outras coisas também. E eu espero que vocês possam ler esse livro, O Último Rei Dragão. É um livro que eu gostei muito, me apaixonei demais pelos personagens. E outra coisa que eu gostei também é que o livro ele é super pequeno, tem 217 páginas e eu terminei em um dia. Então, eu achei maravilhoso e eu espero muito pela continuação, porque eu quero muito saber o que vai acontecer. Mas nesse primeiro livro aqui, acaba com um final super feliz. Eu pensava que ia ter um final super triste, eu pensava que em algum momento o Joey ia morrer e tal, mas não, ele não morreu, sobreviveu, todo mundo viveu feliz para sempre. Vamos ver só no segundo livro o que vai acontecer. Eu espero que no segundo livro a autora ela desenvolva um pouco mais o mundo dela. Aqui se foca mais no romance e tal. Tem algumas cenas de batalhas que eu achei bem legal e tal, etc. Mas eu queria mais que a autora ela desenvolvesse mais o mundo. Eu espero que no segundo livro ela mostre mais o mundo dos elfos, dos feéricos. Eu quero muito saber como é lá e tal, etc. O lugar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, dê o like, compartilhe, né? E se inscreva no canal. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe por esse tempo todo que eu fiz vocês assistirem esse vídeo. Mas eu indico. Uma vez, muito obrigada por ter chegado até aqui. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Fala aqui outros tipos de livros que você gostaria que eu falasse, ou fizesse alguma resenha, algum tipo de crítica e tal, etc. Coloca aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigada e